Olá, estamos aqui novamente no Papo da Socila e, claro, com elas, as meninas super poderosas. Não é isso, Sâmia? E do meu lado, a minha amiga, a minha doutora, a minha maravilhosa doutora Sâmia. Ai, que delícia ouvir você. Eu não me canso disso, gente. É um prazer estar aqui com você também, né? Que é a minha amiga, minha parceira do podcast, sempre trazendo mulheres empoderadas de sucesso, empreendedoras. E hoje, não diferente, convidando a Luciana Nepomuceno, com esse nome marcante. Isso vai ter papo aqui de salão, hein? Luciana, seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui com vocês, participar desse podcast. É esse meu primeiro podcast aqui da Socila, então estou muito honrada com o convite e muito ansiosa para a nossa conversa. Ótimo. É o primeiro de muitos, tá? Com certeza. Prepara, porque Pode me você tem chamar. muita coisa aí para nos contar. A bagagem é grande. Mas antes, você pode nos apresentar sem falar o que você faz. É porque eu faço Quem é a Luciana? Sem ser o que você faz, essa profissional maravilhosa que a gente vai descobrir. Mas quem é a Luciana? Bom, eu falo que eu sou várias em uma só. Difícil definir Luciana com uma palavra só. Falo que isso também não é uma qualidade ou um atributo meu. É das mulheres em geral. Nós somos socializadas em desempenharem várias funções e com isso também nós fazemos ao longo da nossa carreira profissional. Isso. Então, eu exerço múltiplas funções até arrumar um tempinho na agenda para fazer um podcast na parte da tarde. Que linda. Mas agora a gente vai colocar ela em saia justa? Vamos. Novamente, eu vou fazer a pergunta. Faça. Foi lindo o que ela falou. Não, maravilhosa. Mas eu quero saber, é a Luciana. De onde que veio a Luciana? Como que foi a trajetória? Aquela Luciana menininha aí dentro. Exato, aquela menininha. Vamos lembrar um pouquinho da Luciana menininha. Vamos lá. Eu formei em Direito, antes menininha, já pulei toda a minha infância. Queremos saber. Mas tive uma infância muito feliz, fui muito amada pelos meus pais, tenho um irmão, então nós somos um casal em casa e sempre... Você é mais velha. Eu sou a mais velha, mas embora eu não aparenta ser mais velha. Jamais. Jamais. Mas tive uma infância muito feliz, fui criada em Belo Horizonte, embora meu pai, ele se tornou juiz de direito e nós tivemos que viajar para o interior para acompanhá-lo durante a trajetória profissional dele. Então, a gente teve, nesse período da minha infância e adolescência, nós tivemos que fazer algumas viagens por conta da atividade profissional dele. Mas normalmente eu ficava mais em Belo Horizonte por conta dos estudos e morei em uma cidade do interior nesse período até ele vir para a capital. E é exatamente pelo fato dessa atividade profissional que isso me motivou a fazer o vestibular. Na época, a gente prestava vestibular. Sim. Fazer o vestibular para Direito e com isso eu fiz a faculdade de Direito, me formei em Direito e a partir de então eu passei a exercer a advocacia com essa inspiração familiar. Isso que eu queria saber, de onde que veio essa inspiração para o direito, né? A gente sempre gosta de saber da questão da infância, né, Sâmia? Por quê? Porque lá na infância a gente já começa a sonhar algumas coisas que a gente deseja para o nosso futuro. E lá na nossa infância, a gente cresce vendo também os nossos pais incentivando ou estando na mesma área que hoje você atua. Pelo que a gente viu, o seu pai já estava atuando na área de direito, né? E isso foi o quê? Uma motivação. Porque tudo começa lá atrás. Hoje você é uma mulher de sucesso, né? Sabemos que você tem vários livros aí que já escreveu. É uma mulher empoderada que empodera outras mulheres. Porém, essa Luciana lá de trás, ela é a Luciana que fez com que hoje você se tornasse o que você é hoje. Porque
foi vendo o seu pai, ali a sua mãe, a educação, o âmbito familiar, tudo isso nos ajuda a ser adultos empoderados. Eu costumo dizer que crianças feridas se tornam adultos feridos. Mas uma criança que ela tem uma vida diferente, ela cresce e o destino, ele muda a vida de outras pessoas. Eu falo o seguinte, o processo não é só o processo familiar, mas o próprio processo de socialização faz com que a gente se torne adultos a partir do nosso contexto, do nosso ambiente, tanto dentro de casa quanto fora dele. E eu não vou falar apenas de um recorte das crianças feridas, porque mesmo que você tenha sido ferido no passado, você tem meios dessa superação, de superar o que aconteceu no passado, se tornar uma pessoa melhor e exatamente vencer aqueles obstáculos. Falando aqui, fazendo então esse retrocesso também à parte da infância, eu sempre fui uma criança super tímida. Embora super tímida, eu era muito estudiosa. E eu passei a dar palestras sobre oratória. Não só sobre oratória jurídica, mas a oratória de um modo geral, em todas as áreas profissionais, porque nós vivenciamos a fala, convencemos, persuadimos por meio da comunicação, que é o que a gente está fazendo aqui agora, exatamente trocando essa ideia por meio das nossas vivências e da comunicação. Então, a partir dessa, eu comecei a contar a minha história. Apesar de ser uma criança tímida, eu sempre estudei em voz alta. Então, eu sempre estudei em voz alta e eu tinha uma televisão imaginária na minha casa, que era exatamente a janela, o reflexo da janela. Então, eu apresentava programas fictícios olhando para a minha janela e ali eu me apresentava. Ali era a minha câmera, igual eu estou aqui, era a minha câmera ali, e eu olhava para aquela minha câmera, que era a janela da minha casa, e eu me via, eu fazia programas, eu queria ser apresentadora do programa do Silvio Santos, gente. Aí ele de pôr aquele microfone e falar, quero trocar sua bicicleta por uma coxinha. Então eu fazia sorteios e com isso eu fui desenvolvendo essa habilidade na comunicação. E depois que eu fui para a faculdade, entrei na faculdade, tinha uma disciplina que era oratória jurídica. E eu me voluntariava para ir apresentar os casos da tribuna. Os alunos não queriam ir, as alunas tinham sempre muito receio. Eu falava, então eu vou apresentar. E com isso eu fui desenvolvendo e quebrando essa timidez, porque realmente eu passei um período que falo que se existisse na época a figura do bullying, com certeza eu acho que eu seria a número 1. Naquela época não tinha bullying, né? Mas a gente sofria muito, né? Não se atribuía esse nome a determinadas figuras, mas o fato, com certeza, eu teria sofrido muito bullying. Mas falo que a gente faz do limão a limonada. Exato. Então a gente vai, por isso, mesmo com todos os traumas, a gente consegue aproveitar aquilo, pegar essa experiência, ainda que negativa, e transformá-la positivamente nas nossas vidas. Luciana, eu fui uma criança que fui ferida na infância e eu me tornei um adulto por muito tempo, doente. Mas eu aproveitei todas as oportunidades para me curar dos meus traumas e ajudar pessoas. Mas eu trabalhei 6 anos dentro de um presídio, onde você fazendo trabalho de ressocialização e você escuta muito assim, eu não tive oportunidade, eu sofri muito na minha infância, eu fui isso, eu fui aquilo. Mas a questão é, oportunidade vem para todo mundo. Oportunidade de ser melhor, oportunidade de se curar, oportunidade de fazer acontecer como você fez ali através da janela, você já estava projetando seu futuro. Então, assim, por isso que eu falei da questão da infância, sabe? Que existem também aquelas pessoas que não tiveram oportunidades também e continuam adultos feridos e ferindo outras pessoas. E quando a gente
se torna um adulto que está ali curado, que está uma pessoa que leva inspiração para outra, isso não tem preço. Exatamente, é por isso que a gente entender a diversidade que existe na nossa sociedade, que a gente passa a ter um olhar empático para as pessoas. Exato. De entender que, embora as oportunidades estejam aí, as vivências são pessoais e cada um lida com a sua experiência a partir daquela bagagem, daquela mochila que cada um de nós carrega nas costas. Então a gente tem que aproveitar o que a gente tem mais facilidade, o que a gente aprendeu e passar isso e doar isso. E é por isso que eu sou professora. Uau. É por isso que eu sou professora. Eu ia te perguntar sobre isso. Qual que foi a virada de chave, o momento assim que você tomou a coragem de falar assim, nossa, eu quero mesmo me tornar uma palestrante, né? Você fala muito sobre mulheres, empoderamento. Qual que foi essa virada de chave assim que você teve? Bom, aqui são 2 recortes. Primeiro, ser professora, aí volto, retrocedo aqui na minha infância, porque minha tia ainda é professora na Pontifícia Universidade Católica. Ótimo. E ela me levava. Olha Aí serve a teoria do espelho. Sim. Aí você tem aquelas inspirações que você fala, que projeta-se no futuro a partir daquela pessoa que da você sua tem rede ali, admirada. exatamente como o seu espelho. E ela me levava às vezes para poder assistir às aulas dela. E eu sentava ali na cadeira e achava o máximo. Tanto que quando fui fazer vestibular, eu só fiz para PUC, porque eu falei assim, não, eu quero estudar lá. E quero estudar lá no campus. E a partir daí, exatamente, voltando na inspiração, na motivação, eu falei, quero ser professora. Então, desde sempre eu sabia que eu queria ser professora universitária lá na PUC. Então eu me formei lá e a partir do momento que eu formei, eu já fiz um mestrado, aí eu fiz o concurso para ser professora, né? Eu sou professora concursada da universidade há 24 anos. E há 24, formei meu filho agora, fui professora do meu filho e formei meu filho. Que espetáculo. E formei meu filho em direito. Então, com isso, exatamente. E por que eu dou aula? Há 24 anos, mesmo minha agenda sendo super atribulada, porque é isso, é um ato de amor. Foi pro Dia dos Professores agora, e eu até fiz um vídeo falando, você construir pontes. Sim. Entre o presente e o futuro, né? Construindo cidadãos e cidadãs conscientizados, ou seja, você podendo dar um pouquinho do que você tem, da sua experiência, para a formação de um profissional. Então, isso não tem preço. Não tem preço. Isso é muito gratificante. É verdade. Então, a gente tem na função na nossa vida, a gente tem que analisar por que a gente veio para esse mundo cheio de oportunidades, com pessoas tão diferentes. Para a gente poder pegar um pouquinho do que a gente tem e saber doar e passar para o outro. Então, para mim, isso é um ato de amor. Identificando nossos propósitos, sim, né? Exato. E eu creio que você, né, ter sido inspirada para escrever 6 livros, não foram? Nossa, isso? eu falo que eu já Foi perdi. sexto. Eu já perdi. Meu Deus, admirada Eu já com isso. perdi a conta e já tô. Inclusive, eu falei essa semana com a editora pro próximo que eu tenho ideia, né, de escrever. Aí são livros jurídicos, aí já é voltado para a área. Voltado para a área jurídica. Mas falo que eu vou deixar. Eu falo que eu vou deixar aquela biografia gigantesca, né? Biografia contando experiências de uma mulher numa sociedade machista. Sim. Ainda bem que hoje você não precisa mandar currículo, né? Senão seria 7 páginas, né, de currículo. Exatamente, mas são livros voltados para a área jurídica que eu comecei a escrever em razão do mestrado. A minha dissertação de mestrado, ela virou um livro. E eu falo, aí são os desafios, por que a gente consegue ser múltiplas em uma mesma pessoa, voltando à minha primeira frase aqui, porque eu tinha acabado de ter um filho, meu bebê tinha acabado de nascer, eu estava passando por um processo de divórcio, eu tinha que defender minha dissertação e entregar meu livro, tudo isso em menos de um ano. E eu falei, gente, eu sobrevivi. Né? Você dá uma chorada depois, mas
Eu falo, engora choro, mas vai. Em qual momento você conseguiu ser mãe nessa vida toda? Eu tenho uma foto, deixava uma pilha de livro ao lado da minha cama e eu amamentando meu filho. Em vez de contar historinhas pra ele, não, eu contava um livro vamos lá, eu cantava lá histórias jurídicas. Histórias jurídicas. E isso é tão lindo ouvir, Sâmia, porque tem tantas mulheres que por tão pouco acham que a maternidade, ser mãe, ser esposa, ser do lar e também trabalhar fora é um peso. Você conseguiu fazer do limão a limonada e ainda fez o quê? Como é que chama? Aquele doce que faz um mousse de limão. Não, só falta a árvore, gente. Só não plantei a árvore ainda. Dá tempo. Tem muito tempo para plantar essa árvore aqui. Parabéns. Mas assim, vamos lá. Em questão de opções das mulheres. Isso. Falo que cada mulher tem... não existe uma regra, não existe padrão, porque nós temos nossas individualidades. Sim. Então, eu jamais vou julgar, apontar para aquela mulher que optou ou que opta por ser sua mãe. Tarefa, vamos chamar, aquelas dela. Tarefas domésticas do lar. Porque isso é uma escolha, deixa ser uma escolha livre, consciente, que ela seja feliz naquela escolha. Seja feliz naquilo que a gente escolhe para os nossos propósitos de vida. Exato. Então, se seu propósito é exatamente o trabalho doméstico, que a gente tem consciência, que é um trabalho não remunerado, não reconhecido, mas se te completa, está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem. Então, Exato. você está ali feliz. O questionamento, o ponto de indagação que eu faço é exatamente para aquela pessoa que está ali por ser tolhida, por ser vedada, Sim. por ter um espaço vedado ali para ela de uma ascensão. Aquela que quer sair, quer romper as barreiras não consegue, né? Daquele castelinho e não consegue. Por, às vezes, uma imposição do companheiro, uma cobrança limitação, familiar. E aí essa pessoa vai cobrança da sociedade. Não, porque a sociedade sempre cobra. Sempre cobra, o tempo todo. Extremamente machista, se o seu filho vai mal na escola, a culpa é da mãe. Se o seu marido divorciou, a culpa foi sua, que não cuidou do seu marido direito, não deu atenção. Nunca o olhar para a responsabilidade mútua, porque a responsabilidade é mútua. Verdade. Ninguém tem filho sozinha. Verdade. Por mais que tenha, não sei que você resolveu fazer a sua produção independente, que aí você vai assumir a responsabilidade 100%. Mas fora isso, a responsabilidade é do casal. Exato. E aí, quando o homem troca a fralda, você aplaude como se fosse um evento magnânimo. Nossa, ele é um homem muito bom, muito bom, não. E aí vem a síndrome da impostora, porque é comum as mulheres atribuírem o sucesso a uma ajuda externa. Então é porque, eu consegui escrever um livro porque minha mãe me ajudou. Eu consegui esse sucesso no meu trabalho porque o meu marido fica em casa. Nunca por ela. Sim. É sempre porque ela tem outras pessoas a quem ela delega, quem ela atribui aquele sucesso. Não, o sucesso é seu. Exato. Lógico que você pode encontrar pessoas que vão te amparar, vão te dar a mão nessa caminhada. Mas eu nunca vi, aqui fazendo um recorte de gênero, homens chegando e falando assim, eu consegui esse emprego maravilhoso numa multinacional, porque minha mulher é ótima, ela cuida dos meus filhos em casa. É maravilhosa. Ela é maravilhosa. São poucos que têm esse reconhecimento. Apesar que a gente sabe que, na maioria dos casos, existe uma estrutura consolidada, familiar, que permite esse caminhar. É verdade. Sim. E o que você pode dizer hoje, né? O nosso quadro é voltado para mulheres, juntas somos mais, mulheres que a gente quer inspirar e empoderá-las, mostrando outras mulheres. O que você poderia falar hoje para essas mulheres que vão nos assistir, que queiram não só cuidar do seu lar, do seu ambiente, mas também ir e superar e se sentir realizadas profissionalmente? Primeiro é saber o que a gente quer. Saber qual que é o nosso lugar no mundo, qual que é o nosso propósito. Tendo um objetivo bem delimitado, que é o primeiro passo, eu quero começar minha carreira política. Eu trabalho muito com a mulher em inserção da mulher na política. Eu vejo que um dos grandes desafios é aquele eu quero.
Eu tenho vontade de ser. Então, no momento que você delimita o seu objetivo, você já começa a trabalhar em prol daquele objetivo. Trabalhar o caminhar. É passo a passo. Vai criando meios, né? Exatamente. Ninguém vai. Esse não é o comum que você acorde, levante a cama e fala: oi, bom dia, hoje eu vou ser vereadora. Não, existe um processo. Existe um processo para você ter aquele despertar e preparar-se para aquilo ali. Então, você se empodera, porque o empoderamento não é você delegar. Até eu faço uma observação com relação à expressão empoderar. Empoderar não é dar a impressão que você está transmitindo o poder de alguém para outro. Não, o poder está dentro da gente. A gente nasce com esse poder. A gente só tem que descobrir e olhar para dentro e ver que ele está ali. Porque na hora que você vê que ele está ali, você consegue estimular e desenvolver as suas próprias habilidades. Que todas nós temos nossas habilidades que precisam de ser treinadas, que precisam de ser desenvolvidas. Então, olhe para dentro de você e pense: eu gostaria de começar a dar aula. Então, vamos fazer o curso, vamos nos preparar, vamos nos tornar autoridade sobre o assunto, vamos ler. Sim. Hoje tem cursos disponíveis, cursos gratuitos, cursos que são pagos. Ou seja, tem uma gama que a internet se abriu, esse mundo da internet abriu de oportunidades. Mas primeiro é confiar no processo. Exato. É confiar em você e no processo, que vai dar certo. Luciana, eu vejo que hoje nós temos também uma sociedade de mulheres, né? Tem homens também que têm esse lado, mas mulheres que são dependentes emocionalmente. Tem a questão da dependência financeira, moral, física, patrimonial, que existe. Você não vai separar de mim, porque senão eu não vou te dar a metade da casa, né? Fala para essas mulheres, esse recado, essa sua fala tão empoderada, né, sobre as mulheres. Eu estou gostando demais de ouvir você. Eu acho que você deve escrever um próximo livro e voltar já mulher. Olha, ficou a dica que só tem que arrumar tempo. Desenvolvimento aí que é muito importante. Mas o que você falaria para essa mulher que não consegue sair dessa caixa? Vamos lá. Quer, mas não consegue. Antes de responder a sua pergunta, eu vou dar um exemplo recente que está na mídia, portanto, está aí, está nas redes sociais, de uma pessoa famosa que teve um casamento de 3 meses e terminou o casamento. Conheço. Acho que vocês vão saber de quem que eu estou falando. De uma mulher independente, bem-sucedida, bonita, casou, em 3 meses separou. Sabe por que ela conseguiu separar, ir até uma delegacia e ali fazer uma representação, manifestando as várias formas de violência que ela fala que sofreu? Porque ela tem uma independência econômica, uma independência financeira, que permitiu para ela falar assim: não quero mais esse tipo de relação, não aceito mais essa espécie de violência, vou aqui sair e pôr fim a esse relacionamento. Então, a gente sabe que um dos grandes gargalos não é só a independência, a emocional. Porque a dependência emocional, você vai numa terapia e você até paga uma terapeuta para te ajudar a romper, a romper aquele cordão, a cortar os laços. Agora, até para você pagar a terapia, você precisa ter o seu recurso financeiro. Então, eu vou falar aqui algo que eu escutei da minha mãe minha vida inteira, que pode ser que sirva para você. Seja independente. Busque a sua independência. Porque a independência te dá escolha, te dá o maior poder do mundo, que é o poder de escolher, poder de decisão. E a partir daí, você vai rumar o seu próprio caminho. Ai, que lindo. E nós estamos chegando, infelizmente, no final. Não é possível. É muito rápido. Que delícia falar com você. Muito bom. Que Obrigada, bom. meninas. Está sendo muito bom ouvir você. Eu faço alguns chás de mulheres e eu volto muito para essas falas que você usou aqui. Mas a gente sabe que tem mulheres que precisam de serem conduzidas ou até empurradas, né? Hoje nós estamos aqui, são 3 mulheres que estão formadas, mulheres fortes, aprendeu muita coisa. Mas tem muitas mulheres que precisam, né, dessa ajuda. Exatamente. A gente acho que nosso papel é dar a mão, estender a mão
para quem precisa. Exato. Abrir os olhos, dar essa consciência, porque muitas vezes, até dentro do próprio processo de violência psicológica, a pessoa está ali envolvida tanto naquele ambiente tão contaminado que ela não consegue se enxergar além, e olhar que tem uma saída. Então, o nosso papel enquanto mulheres, e mulheres que a gente já consegue ter essa visão clara do mundo, da sociedade, é exatamente ajudar a outra a abrir o olhar e ter essa visão de mundo. Tão gostoso, né? Quando a gente se dispõe a ajudar, você no papel de professora, no papel de escritora, no papel de comunicadora, tem às vezes a responsabilidade de levar uma mensagem boa, né? Uma coisa positiva. Às vezes é um né? alento, às vezes uma frase que a gente fala aqui vai caber naquele momento, vai tocar o coração de alguém, de uma mulher naquele momento, e é isso. A gente dá uma palavra, sabe? Uma palavra de auxílio, de acalento, uma mão mesmo. Ótimo. Luciana, e nós chegamos no nosso final, mas antes eu gostaria que você deixasse uma mensagem ali, porque mensagens encorajadoras você já deixou aqui desde a hora que você desde sentou. A hora que você sentou, Desde a hora que você sentou, que você está encorajando. Está empoderando. Está empoderando. Mas eu gostaria que você falasse, né, algo que está aí dentro do seu coração, e depois nós vamos para o nosso desafio, que a doutora Sâmia vai colocar você em saia justa. Já falei que é difícil. Saia justa eu só o vestindo. Eu não esqueci da saia justa. Só vestida. Bom, eu queria olhar para aquela Vou câmera. falar ali para você que está aqui nos ouvindo nesse podcast. O que eu aprendi ao longo da minha vida foi ser autêntica. Nós temos que ser aquilo que a gente quer. Ah, mas a gente vai ser criticada. Ah, mas algumas pessoas não vão gostar. Isso é fato. A gente não é unanimidade. Mas no momento em que a gente sabe quem a gente é e o que a gente quer, a gente não liga para aquele comentário que pode não ser o que a gente quer ouvir. A gente passa por ele. Então, seja o que você quer ser, tenho certeza que você vai ser muito mais feliz. Ai, que lindo. Vai tirar de letra, tá? Fala pra gente justamente uma frase que você tem com você, que te inspira e que você gosta muito. Nossa, a frase que eu sempre falo é: confie, entrega para Deus, confie no processo. Que a resposta vem. Que linda. E uma música? Nossa, a música, adoro. Não sei se vocês vão lembrar desse conjunto, não tem mais, mas chama Roxette. Talvez. Claro que sim. Eu amo, gente. Talvez essa geração não goste da nossa geração. Mas não vai lembrar do Roxette. Mas vai lá, dá uma Google no Spotify e dá uma olhadinha no Roxette. Dressed for Success. I wanna get dressed for success. Adoro, maravilhosa. Pode colocar. Toca aí, vai ouvir. Essa música, adoro. Já sai vestida pro sucesso. Ai, tá super convidada pra vir sempre que você quiser, trazer novidades, trazer seus livros. Vou sim, venho sim. Muito obrigada. Prazerão estar com vocês. O prazer foi nosso e esse foi mais um papo da Socila com elas, com as meninas super poderosas. Uhul.